Ok, vamos fazer então exercícios que envolvam whiles e funções recursivas, nomeadamente os que estão no enunciado dos exercícios 3, ok? E vamos executar, vamos testar, digamos, os whiles com funções como esta. Em primeiro lugar, definir a função exponencial, ok? A função exponencial já está pré-definida, digamos, no Python, na biblioteca matemática, mas é um bom princípio, aliás é assim que eles a calculam. É um bom princípio calculá-la desta maneira, por isso que, pela sua definição. O e elevado a x é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, etc. Okay? Todos vocês conhecem essa definição e por isso vamos implementá-la. Okay? Vamos implementar esta função, por isso vamos trocar isto por esta. Ok? Estão a ver? Por isso temos aqui uma série de funções para fazer. A primeira é esta exponencial. Ok? Por isso vou pôr aqui só para nos lembrarmos o que é que ela faz. Por isso é 1 mais x sobre 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo dividir por 3 fatorial mais etc. Reparem que eu posso executar isto, levando sempre, tendo acesso à função de fatorial, eu posso sempre ir fazendo esta soma, chamando a função fatorial. Só que é um bocado ridículo chamar a função fatorial de 4 quando eu já tenho o fatorial de 3. Okay? Ou o fatorial de 5 quando eu tenho o fatorial de 4. Por isso é preferível dizer sempre que nós queremos calcular uma razão entre um numerador e um denominador. Okay? Ou seja, vamos ter aqui um vetor de acumulação, okay? que é a soma, e esta soma há de ser igual a soma vai sempre somando um numerador e um denominador. Okay? Bom, vamos ver inicialmente o que é o numerador. Aliás, o que é o valor inicial da soma? Bom, o valor inicial da soma pode ser igual a 1, não é? É o primeiro. E agora é que temos que definir quantas vezes vamos fazer isto, ok? Por isso, enquanto eu não sei qual é a condição, já lá iremos, enquanto se verificar alguma coisa, o que é que eu faço? Aliás, o que me dava jeito era ter o numerador anterior e o denominador anterior, porque eu para passar de x a dividir por 1 para x ao quadrado dividir por 2, basta multiplicar por x, o numerador, e multiplicar por i, o valor do denominador. Ou seja, enquanto i qualquer coisa, vamos dizer que o i é igual a i mais 1. E agora, por isso só temos que definir quanto é que vale o i inicialmente. Vamos considerar que o i é igual a 1. Estão a ver, não é? Por isso o i é igual a 1. E agora, enquanto o i, já agora também o numerador, depois podemos simplificar. O numerador é igual, neste caso, é 1. O denominador também é 1. E agora, enquanto o i for um valor aceitável, que iremos ver quanto é que é, aumentamos o i, por isso o i passa para 2. O que é o numerador? O que é que fazemos ao numerador? Multiplicamos por x, ou seja, se for x passa para x ao quadrado, se for x ao quadrado passa para x ao cubo, se for x ao cubo passa para x à quarta, por isso o numerador é igual ao numerador vezes x, e o denominador é igual ao denominador anterior, de 1 passa para 2 fatorial. Como é que eu passo 2 fatorial para 3 fatorial? Multiplicando por i. Ok? E uma vez calculando o novo
numerador e o novo denominador, basta somar para ir acumulando. Ok? No final, retorno o S, soma. Okay? Estão a ver a ideia? Por isso eu tenho aqui tenho três números, ok? Ou 4 números. Um que me diz em que ponto da iteração é que estou, outro que diz qual é o ponto da soma que estou e outro qual é o numerador e denominador que eu usei. Ok? E por conseguinte, agora o que tenho que fazer é vou atualizando estes números num ciclo. Quantas vezes é que eu faço isto? Bom, aqui depende da definição da série. Esta série converge muito rapidamente, os números vão sendo cada vez mais pequenos e por isso eu posso considerar que eu vou considerar que vale a pena continuar neste ciclo enquanto o numerador a dividir pelo denominador, o último termo, for maior que um certo valor suficientemente baixo. Chamar isto é possível. Okay? Ou seja, enquanto estes termos forem suficientemente grandes, ok, eu vou continuar a calcular, vou somar mais termos. Quando este termo for muito pequeno, e o termo vai sendo cada vez mais pequeno, porque I fatorial cresce mais depressa que x elevado a I, este termo vai sendo cada vez mais pequeno, ao fim de um certo número de iterações, eu vou parar vou parar, digamos, com este ciclo. Ok? Bom, aqui tenho que definir quanto é que vale o epsilon. Normalmente eu posso pôr aqui o epsilon como sendo um parâmetro. E vou calcular, e vou dar este valor. Vai ser um dos valores que é um dos parâmetros. Ou seja, não só quero calcular a exponencial de x, mas quero calcular a exponencial com uma determinada precisão. Ok? Por isso, já agora, ok, está o mate. Por isso, eu posso perguntar, por exemplo, quanto é que é o exponencial de um número qualquer, por exemplo, 7. Ok? E vamos colocar aqui um número muito pequeno, um milésimo, com uma precisão de um milésimo. Já vamos ver o que é que isto faz. Bom, dá este valor. Já agora, quanto é que é o valor exato? Exato, ou pelo menos aproximado. Basta usar a função exp do próprio Python e o valor está muito diferente. Okay? Ok? Está muito diferente. Está aqui uma coisa. 2 elevado à sétima. 2 elevado à sétima há de ser 156. Está aqui a coisa que está engatada. Desculpem lá. Não, está certo. Por isso, vamos fazer aqui um número mais. Okay. Vamos fazer a mesma coisa. Está aqui com a coisa que está engatado. Alguém vê o que é que está aqui engatado? Por isso, primeiro ele calcula 1 sobre 1. O segundo. Desculpem, isto aqui, eu penso que isto só deve ser feito no fim. Exato, ele está começando. Ou então podia ser como estava. Mas começa com I igual a 0. E passa a ser 1. Multiplico por x. Ok. Deixa eu confirmar isto.
faz uma certa diferença, ok? Por isso já estou... isto porquê? Eu estava a começar isto mal, okay? Estava a começar com I igual a 2 e no fundo o que eu fazia era fazer menos iterações, ok? Bom, seja como for, então o valor real, ou aproximado pelo menos, é este. O valor que eu calculo é um valor que está muito próximo, tendo esta precisão, ok? Se a precisão for mais baixa, o valor mesmo assim é bastante rápido. Porquê? Porque, no fundo, esta precisão é a soma dos termos anulados. Como os termos vão sendo muito mais pequenos, a função exponencial converge muito rapidamente e é um bom... Podemos obter rapidamente um valor muito aproximado, apenas eliminando um valor que seja abaixo desta precisão. Basicamente é isso. No entanto, há outras funções que não podemos fazer isso, ok? Se fizéssemos a função, a série harmónica, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, etc. Se nós eliminássemos um termo, se nós eliminássemos a série a partir de um certo termo, íamos obter um valor falso, porque a série tem a soma dessa série é infinita, ok? Por conseguinte, essa série não converge e, por conseguinte, esta aproximação tem que se perceber um bocadinho de matemática para saber até que ponto, em cálculo numérico concretamente, até que ponto é que estas aproximações são razoáveis. Bom, não nos vamos preocupar muito com isso agora, porque basicamente o que nos interessava é fazer o algoritmo e vamos assumir que eliminando um termo, a partir da altura em que este termo seja mais pequeno que a aproximação, o resto pode ser eliminado porque não causa grande erro. Okay? Por exemplo, já agora, o erro em relação ao que está calculado é um milésimo, quando a nossa aproximação é um centésimo, e quando a nossa aproximação for muito baixa, como vem, o erro já está na ordem de um milionésimo. Por isso, basicamente, desprezar um termo desta ordem de grandeza faz que o erro total da expressão seja uma ordem de grandeza abaixo. Okay? Neste caso, se desprezarmos um termo com 10 elevado a menos 5, o erro será da ordem de 10 elevado a menos 6. Bom, de qualquer maneira, esta é a especificação feita a partir de um ciclo while. Como é que se poderia fazer a especificação a partir de um ciclo for? Ok? A ideia era fazer for qualquer coisa, fazer o que está aqui, provavelmente o i seria um for i qualquer coisa. Isso o i não precisamos de ir aumentando. Já lá vemos o que é que temos que fazer. Fazemos a mesma coisa. E agora, por isso, ao contrário de estarmos a procurar quando é que esta condição estarmos a continuar enquanto esta condição for maior que epsilon, ok? O que eu tenho que procurar é se a condição ou se este termo já for menor ou igual ao epsilon, então eu retorno o valor de S. Okay? Estão a ver a ideia? Por isso, em vez de andar no ciclo enquanto o termo for maior que o epsilon, eu saio, interrompo a função, logo que o termo seja mais pequeno que o epsilon. O resto é igual, começo com o mesmo valor do numerador, do denominador.
o S também continua a ser igual a 1. E agora a maneira como eu vou aumentando o I é neste ciclo. Por isso o I começa desde 0 aliás, começa com 1, aliás, de 1 até, agora põe um número muito grande, não me interessa qual é o número, porque eu sei que ele vai acabar antes. É mesmo, mantenho aqui o epsilon como parâmetro para terminar a iteração. Não deu erro, posso tentar ver o que é que dá o exp, mas agora F. Não sei porque é que chamei W aquilo. O resultado basicamente é o mesmo. Obtê-lo iterativamente, obtê-lo recursivamente, vai dar exatamente o mesmo. Um com ciclo for, outro com ciclo while. Ok? Bom, este eu fiz para dar o pontapé de saída, os próximos são vocês que fazem, ok? Por isso, como é que se calcula o logaritmo de 2? Não me interessa se fazem por recursividade ou por... Neste caso é por iteratividade, e recursividade não faz muito sentido. Já agora só a definição, o logaritmo de 2 é 1 menos 1 meio mais 1 terço menos 1 quarto mais etc. Ok? Por isso isto é a definição. O que temos que fazer é uma coisa semelhante. Temos que ir calculando estes vários termos. Neste caso até são mais simples. Mas tem aqui um truquezinho que é o sinal. Eles vão, os termos, o numerador é sempre 1, por isso aqui não tenho que preocupar com o numerador. O denominador vou sempre aumentando 1, não tenho que multiplicar, vou somando 1 sempre. Se tenho 2, passo para 3, se tenho 3, passo para 4. Mas tenho que mudar o sinal. Por isso, o que é que vocês sugerem? Multiplicar por menos 1 elevado a i. Ok, então multiplicar por menos 1 elevado a i. Será que é preciso... Vamos lá ver. Imagina que o termo S... Imagina que o termo S é positivo. É sinal mais, ok? A da altura onde estamos num termo que é positivo. Como é que eu passo para o termo seguinte? Será que eu tenho que saber se isto é 4, se é 3, se é 10? Quando estou num ciclo, começo com um termo positivo, não é? O termo seguinte é negativo. Como é que eu passo de um termo positivo para um termo negativo? Multiplicando por menos 1. Basta multiplicar por menos 1. Não preciso de levar aí. Ok? Por isso, vamos tentar pegar aqui nesta, na iterativa. E vamos adaptá-la. Ok? Por isso, a soma começa por ser 1. Até aqui tudo bem. O i pode ser 0. O numerador é 1. Aliás, o numerador nunca nos vai preocupar, porque o numerador é sempre 1. Nem vale a pena pensar em numeradores, não é? O denominador começa por ser 1. Não é? 1 a dividir por 1 dá 1. Ok? E por isso, enquanto o numerador é 1, enquanto este número, o termo, por isso aqui esta série é uma série alternada, decrescente,
Por isso, neste caso, eu tenho a certeza que ela converge e que o erro que eu cometo é inferior ao primeiro termo desprezado. Ou seja, se eu tenho aqui 1 menos 1 meio mais 1 terço, se eu parar aqui, tenho a certeza que o erro que eu cometo é inferior a 1 terço. Se eu parar aqui, tenho a certeza que o erro é inferior a 1 quarto. Por aí adiante. Só que a série converge muito mais lentamente. Enquanto que aqui, é com 3 fatorial, ok? Aqui é 1 terço só, ok? Por isso isto vai convergir muito lentamente. Depois podemos ver quanto tempo é que ela demora a convergir, ok? Bom, mas praticamente o que temos que considerar então é a mesma coisa, por isso o I, não é, o I vai aumentando, não é? Aliás, o I nem sequer temos que nos preocupar com o I, porque o I é sempre, o denominador vai sempre aumentando. Isto até é mais simples, basta dizer assim. O S é igual a 1, o denominador é igual a 1. Enquanto 1 sobre o denominador for maior que o Y, vou aumentando o denominador. E vou dizendo que a nova soma é 1 sobre o denominador. Ok? Vamos pôr aqui soma, que é para não... chamar isto de soma mesmo, que é para não haver dúvida com outra coisa que vamos pôr. Ok? Qual é o problema que isto tem? É que o sinal é sempre positivo. Ou seja, neste caso eu não estou nunca a mudar para o sinal. Por isso tenho que ter a certeza que o sinal vai variando. E por isso, como é que eu vou variando? Bom, vou explicitamente dizer que a soma é isto vezes o sinal. Bem, sinal vezes 1, basta ser o sinal. E agora tenho a certeza que tenho que garantir que o sinal umas vezes é 1, outras vezes é menos 1. Não é? Porque é mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, etc. Por isso, tenho que começar com o primeiro sinal, que será quanto? Primeiro termo, que é 1, o sinal tem que ser 1. Enquanto o termo for maior que o epsilon, eu vou aumentando, mas antes de fazer a soma tenho que trocar o sinal. Para quanto? Como é que eu troco o sinal? Professor, aí não devia colocar depois da soma. Senão vai fazer o primeiro elemento com menos 1. Não, o sinal é 1. Começa por 1, Mas não é? se o professor altera antes de fazer a primeira soma, Não, a primeira soma vale 1. sim. E agora, a segunda soma, o sinal tem que trocar, não é? Ah, ok. Sim, sim. Antes de fazer a segunda soma, tem que trocar o sinal. Como é que eu troco o Sim. sinal? Multiplicando por menos 1. O próprio. Ou seja, basta dizer que o sinal é menos o sinal. Ok? Por isso ele entra com 1, ao fim de um ciclo está com 1 menos 1 meio, porque o denominador... o denominador é que... O denominador tem que somar 1, não é? Não é multiplicar. O denominador soma sempre 1, não é? Tiro 1 meio, depois passa para 1 terço, e neste caso passa a somar 1 terço, depois subtrai 1 meio, etc, não é? Já agora, só para terem uma ideia de como é que isto funciona, podemos fazer o print da soma, só para ver quantas interações é que vamos ter, não é? Bom, acho que isto funciona, não é? No final, retorna o S. Aliás, o S não, a soma. Não é? Qual é o epsilon neste caso que eu considero? O logaritmo de 2, bem, vou pôr aqui o epsilon como único parâmetro, e depende agora da aproximação que eu quiser, ok? Por isso, se eu fizer o logaritmo de 2 com epsilon igual a 0.01, sem
Ok? Estão a ver o que é que está a acontecer? Um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, ele vai até um centésimo. Isto vai fazer isto 100 vezes, mais ou menos 100 vezes, ok? E ao fim de 100 vezes tem este valor. Bom, quanto é que é o valor real? Já agora é o log de 2, que é 0,693. Ainda estou bastante longe, ok? Ao fim de 100 iterações, ainda estou bastante longe. Enfim, o erro ainda é 1%. Ok? E por isso, o erro que eu estou a cometer aqui é sensivelmente o mesmo que estou aqui a dar. Porque vou sempre eliminando apenas um termo. Se eu quiser uma boa aproximação, já estão a ver que isto vai demorar não sei quanto tempo. A demora é só o print, não é o executão. A execução é muito rápida. Mas se virem a diferença agora, a diferença já dá na ordem das décimas, milésimas, para aí. Okay? Já agora, isto está a demorar muito tempo, mas é porque está a escrever. Se eu não mandar escrever, a conta é praticamente instantânea, mesmo que seja 10.000 vezes. Fazer 10.000 contas é quase instantâneo, não é? Ok? Não demora este tempo todo. Se eu quiser saber o erro, bom, é da ordem. Isto é metade deste erro, sensivelmente. É metade deste valor, o erro. Ok? Bom, agora vou-vos deixar, é agora que eu vou-vos ver-me deixar, com o seno e com o cosseno. Sabem como a fórmula do seno é seno de x é igual a 0 mais, aliás, x, se quiserem x sobre 1 fatorial, mais, aliás, menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta é dividido por 5 fatorial, menos x à sétima dividido por 7 fatorial, mais, okay? São os termos ímpares. É parecido com a exponencial, mas só leva os termos ímpares e vai alternando. Ok? Já agora, se quiserem, podem pôr x elevado a 1. E a fórmula tem uma, é sempre, enfim, é parecida com o anterior. Cada termo, como é que se obtém um termo a partir do anterior? Bom, o x elevado a 1 na próxima é x ao cubo, na outra é x à quinta, por isso em cada iteração o x tem que ser, o numerador tem que ser multiplicado por x ao quadrado. Em cada iteração, aqui passa 3 fatorial, 5 fatorial, por isso o denominador tem que multiplicar o 5 vezes 4 vezes o que lá estava. Por isso é o número que lá está, vezes o número menos 1, vezes o denominador que lá está. Ok? Bom, estão a ver a ideia. Por isso é parecido com o anterior, mas tem que fazer essas adaptações. E por isso eu vou deixar isto aqui só para vocês verem. É exatamente igual, é muito parecido com o da bocado, mas tem que ter atenção ainda ao sinal. Ele vai alternar, não é? Por isso, vamos deixar pensar um bocado no assunto. Por isso, utiliza a mesma regra do numerador, dividir pelo denominador. Os i's vão... Atenção que o i não vai somando de 1 a 1, vai somando de 2 a 2, enfim, por aí adiante. 5 minutos para fazerem isto, depois digam o resultado que obtiveram.
Alguém chega à frente? Vou fazer como temos há bocado, soma. Bom. Primeiro termo. Soma vale quanto? 1. Não, soma não vale 1. X elevado a 1 sobre 1 fatorial, não é? Vale x. Okay. Soma vale x. O i é 1. Não é? Estamos a começar com i igual a 1. Quanto é que é o numerador? Nesta altura do campeonato, quanto é que vale o numerador? X elevado a I. Não. X elevado a 1, não é? X. Não é? Sim. É o primeiro, antes de entrar no ciclo. O primeiro Sim, termo, sim. não é? No primeiro é X elevado a 1. Ou seja, x. Portanto, é X. O denominador é um fatorial que é 1, não é? E agora? E o sinal é positivo. E agora, enquanto o termo, qualquer que ele seja, neste caso, numerador dividido pelo numerador, for maior que a aproximação, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu faço ao i? Passa de 1 para quanto? Para 3. Temos que fazer aquele teste dos ímpares. Não, passa de 1 para Não. 3, não é? E no próximo Sim. ciclo? Temos de somar sempre 2. 3 para 5, por isso o i não soma 1. Em cada Certo. ciclo aumenta 2, não é? Sim, sim, sim. E o numerador? Multiplica por x ao quadrado. Ok. Multiplica por x ao quadrado. Em Python é assim, não é? E o denominador? Ou seja, como é que eu passo de 3 fatorial para 5 fatorial? Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, não é? Ou seja, este termo que aqui está tem que tirar o 7, o 6 e depois o resto é o que já lá está, não é? Por isso tem que multiplicar o denominador por quanto? Se o i passou para 5, não é? Eu tinha lá 3 fatorial, como é que eu obtenho 5 fatorial? É pelo i mais 1. Pelo i, não, e vezes o i menos 1, não é? Sim. O i já mudou aqui, não é? Pois. É Passou isso. para 5, não é? Por isso, se quer passar 3 para 5, tenho que multiplicar por 5 vezes 4, não é? I menos 1, vezes o denominador. Agora ponho assim que é mais bonito. A soma. E a soma? Tem que ter atenção ao sinal, não é? O numerador tem de multiplicar pelo sinal. Não, este aqui já tem que multiplicar o sinal, não é? E o que é que eu faço ao sinal? Bom, é o que fiz há É igual bocado, ao não é? negativo. Sim. É só trocá-lo. E acho que isto... retorna a soma, não é? Penso que se a coisa não estiver... Se não me enganei aqui em nenhum lado, acho que isto deve dar, não é?
Vamos ver. M.sin de 1, já agora, 1 radiano, ok? Dá este valor. Seno de 1. Aqui vamos pôr aqui, sei lá, 0. Ups. Como é que é? Seno. Takes one positional. Ah, não cheguei a gravar isto. Ok, como é que era o outro? Anda lá perto, não é? Não é X, é 1. A diferença, já estão a ver que é muito mais pequena que a aproximação que eu desprezei, não é? Quando eu desprezo um número, vamos ver isto aqui, quando eu desprezo um número, como isto está elevado ao quadrado, ou elevado ao x ao quadrado e o 7 fatorial, o termo desprezado é muito mais pequeno. Ou o erro na série é muito mais pequeno, ok? Por isso aqui tem 10 elevado a menos 5 e o erro é da ordem dos 10 elevado a menos 8. Ok? E neste caso posso pôr à vontade esta instrução, que ele não vai executar muitas vezes. Como veem, rapidamente convergiu para o número, mesmo com esta aproximação. Okay? Por isso, as aproximações do seno, do cosseno e também da exponencial são muito rápidas. A série converge muito rapidamente. Por isso é que estas séries depois são usadas mesmo lá internamente para gerar os valores. É isto que eles fazem exatamente em qualquer linguagem de programação. São estes valores que eles utilizam. São estas, quando vocês chamam o seno ou a exponencial, é exatamente este algoritmo, eventualmente otimizado lá com memórias e tal, mas basicamente é o mesmo algoritmo que eles usam. E se eu perguntar quanto é que vale o expo de, mesmo que seja um número grande, 7, não é? Que seja um grande, 15, com uma aproximação 0,001, soma, aqui não é, aqui chamava-lhe. Mesmo que seja isto, vão ver que não são assim muitos termos, ok? E o número é muito grande. O número 15 é bastante grande. Se vocês virem isto menos m.exp de 15, o erro que vocês têm é 3 elevado a menos 10 elevado a menos 4, enquanto que o vosso erro era 10 elevado a menos 3. Por isso, o erro é uma casa decimal, uma casa decimal, uma ordem de grandeza mais pequena do que aquilo que vocês especificam. Okay? E a série converge muito rapidamente. O logaritmo de 2, por exemplo, uma série como esta, 1 menos 1 meio, mais 1/3 menos 1/4, é um castigo, ok? Por isso ninguém calcula o logaritmo de 2 desta maneira. Há séries mais rápidas para calcular logaritmos, ok? Concretamente. Vocês podem ver depois no cálculo numérico, vocês já devem ter dado cálculo numérico, não é? Por isso, no fundo é desenvolver em série o logaritmo e andar para a frente. Aliás, logaritmo de 1 menos x. Bom, temos o seno. Querem adaptar isto para cosseno? Já que estamos com a mão na massa. Aqui, lembrem-se só que a série do cosseno não é bem esta, não é bem aquela, mas é parecida. Ups, o que é isto? Está aqui, não devia estar aqui. Está mais para a frente. Por isso, o cosseno de x é 1 menos x ao quadrado
sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, etc. Né? Isso agora é adaptar aqui isto aqui. Adaptar aqui a estes termos para o caso do cosseno. Vamos ver se vocês concordam. Quanto é que vale a soma inicial no primeiro termo? Bom, isto é fácil, não é? É 1. Quanto é que vale o i inicial? 2. Não, inicial, ou seja, ainda estamos aqui. 0. Ok? Aqui isto é como se fosse x elevado a 0, não é? Sim. Ou seja, 0. o i vale 0. Quanto é que vale o numerador? Bom, é 1 sobre 1, não é? Pois é 1. O denominador é 1. O sinal é 1. E agora, o que acontece? O i soma 2, está certo? Passa de 0 para 2, 2 para 4, 4 para 6. O numerador também é multiplicado por x ao quadrado, não é? Isto é x elevado a 0, x ao quadrado, x à quarta. O denominador é a mesma coisa. Se eu tenho 2 fatorial, para chegar ao 4 fatorial, tenho que fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. O sinal troca também. A soma. Ou seja, só as condições iniciais é que são diferentes. O ciclo é exatamente igual. Será? Vamos ver. Este que eu quero. Também é este. Opa, difícil. Seno. Isso aqui quero comparar o seno com o cosseno, não é? Cos. E aqui será o chamado cosseno. Aqui tem que pôr o epsilon também. Ok? Estão a ver que rapidamente converge e o erro é, a diferença é 10 elevado a 9, ok? Tinha posto uma diferença de 10 elevado a 4 ou 5, uma precisão de 10 elevado a 5 e a diferença entre o valor calculado e o valor real, entre aspas, é 10 elevado a menos 9. Estão a ver que estas aproximações para as funções para as funções trigonométricas, eu não sei se, enfim, podem calcular de uma maneira ou podem calcular depois o cosseno dividindo 1 menos x ao quadrado, não é? 1 menos o cosseno ao quadrado, a tangente é seno sobre o cosseno, enfim. Não sei se eles usam depois esta mesma série para o cosseno ou se fazem simplesmente a série do seno, enfim, vai dar ao mesmo, não é? Estão a ver a utilidade de ter aqui um while, ok? Se vocês fizessem um for, como é que vocês faziam aqui o for? No cosseno, o seno seria igual. For qualquer coisa, temos que ver aqui. O que é que mudava aqui? Lembra-se? Em vez de testar à partida se vale a pena entrar no ciclo, o que eu vou aqui é testar se vale a pena sair do ciclo. Se qualquer coisa, return soma.
Qual é a condição que eu tenho que testar? É se a divisão do numerador-denominador é menor do que y. Ok? Será a condição ao contrário, não é? Sim. Menor ou menor é igual, enfim. Não. Tanto faz. Ok? E o for, quantas vezes é que eu executo isto? Bem, aqui normalmente o for tem um i, não é? Só que o i aqui tem aqui soma 2 em vez de somar 1, não é? Por isso, o truque, para já posso executar isto quantas vezes quiser, 1000 vezes. Posso dizer simplesmente que quero j in range de 1000. Quer dizer que vou até 1000 vezes, não é? Claro que ele não faz 1000 vezes, porque cada altura sai. Mas já agora posso usar o próprio i. Ou seja, tenho que fazer o range. O i começa, nesse caso escusa de pôr aqui, o i começaria em 0. Vai até um número muito grande, pode ser 1000, se fizer 1000 iterações, mas tem que ter o cuidado de dizer que o passo é 2. Anda de 2 em 2, ok? Quer dizer que eu não preciso pôr aqui o i igual a 0, porque ele começa com 0. Vou apagar aqui, vou pôr isto como comentário. E também não preciso somar 2, porque ele cada vez que entra no ciclo, aliás, neste caso ele começa com, para começar logo com, exato, começa com 0, por isso só, aliás, ele quer que ele comece com 2, não é? Por isso, aqui neste caso, eu começo logo com 2. Escuso de pôr este valor. Escuso de preocupar-me com o i. O i está controlado por este iterador, não é? Começa por ser 0, aliás, neste caso não interessa quanto é, mas quando eu entrar aqui, o i passa a ser 2, depois passa a ser 4, depois passa a ser 6, porque ele está a somar de 2 em 2, não é? Começa por ser 2, que era o que eu estava à espera, que era 0 mais 2, depois vou sempre somando 2. E agora só para ver se isto continua a funcionar. Continua. Está exatamente a mesma coisa já com esta nova versão, com o for. Bom, qual é a versão que querem? Qual é a versão que preferem, esta ou esta? Bom, se quiserem é uma questão de estilo, não é? O que é importante é perceberem como é que, no caso das séries, isto é um exemplo clássico de programação, no caso das séries, vocês nunca dizem for i igual a 4, depois fazem x elevado a 4, depois i igual a 6 e levam x à sexta. Porque estão a fazer, ou calculam 6 fatorial, 10 fatorial, não. Vocês tentam sempre obter um termo a partir do termo anterior. Esse é que é o truque, ok? E por isso um termo, a partir do termo anterior, normalmente, neste caso, o numerador multiplica por x ao quadrado, e o denominador tem que ser o 6 vezes o i, vezes o i menos 1, vezes o denominador anterior. Okay. Habituem-se a fazer este tipo de programação, que isto é clássico. Quando vocês fazem ciclos, vocês normalmente obtêm variáveis do ciclo a partir das variáveis do ciclo anterior. Neste caso é uma conta aritmética, por isso digamos, será fazer umas multiplicações e umas divisões, em geral será o que for, não é? Ok? Deixa eu aqui guardar isto. Fazer o outro grupo de problemas, ok? Calcular o índice da primeira ocorrência de x no vetor v.
Nós vimos isso há bocado, não é? Mas só para ter uma noção. Vê um vetor, não é? Ou uma lista, e quer verificar se o x lá está. Como é que querem fazer? Com o while? Se calhar com o for é mais fácil. Preferem o Fica mais for? bonito. Eu acho que sim. Vai dar quase ao mesmo, mas então que seja o for, não é? For quê? E Isso in você- v, Por isso, depois temos uma condição lá dentro a verificar se é igual a x. pois, mas não é o, v, não é o I em V. Vocês querem o I nos índices, não é? Porque vocês querem retornar o índice. O I é o que vocês vão retornar, não é? Por isso, quais são onde o I, os índices variam entre quanto e quanto? O comprimento do vetor. Isso é em range, o comprimento do vetor N, não é? E o N é igual ao comprimento do vetor. E agora dizem, ok, por isso pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser o que for, não é? E o que é que fazem agora neste caso? Testam o valor 0, não é? Se for, sai, não é? Se é igual a x, Se, if quê? se v com o índice i é igual a x, return i. Chega ou não? Falta um igual, Tem que professor. ter No if. comparação. Pois, no if tem de ser comparação. Ok, por isso, até me admira ele não ter, ele devia-se ter queixado. Queixou-se, ok? É inválido de sintaxe. Aqui ele está à espera que sejam igual, ok? Por isso estes erros, mais ou menos, o editor é espertinho, consegue perceber, ok? Mas falta aqui uma coisa, que é, o que é que pode acontecer? Não encontrar. Não é encontrar. E nesse caso, o que é que acontece? Retorna none, que não é nada. Ok, mas onde é que eu ponho o return none? Aqui? Ah, Ponho aqui ou não? Não, acho que ainda chega para trás para ser no final do for. Ok? Agora o que acontece? Imaginem que vocês não o encontram à primeira. Se vocês puserem aqui, ele acaba imediatamente, ok? Aliás, podemos ver o erro. Vamos ver o que é que acontece com alguns exemplos, para ver estes errozinhos que acontecem, que todos fazemos, mas que temos que estar alerta, ok? Por isso, vamos pôr aqui uma lista qualquer. 3, 1, 7, 4, 9, 0. Com números repetidos, inclusive. 1, 4, 8, 1, 3, 4, 1, 3, 5, enfim, esta já deve chegar. E agora vamos procurar um número aqui, ok? Por isso, find. Vamos procurar o número 9. Na lista L. Na lista L, com letra grande. Não dá nada. Está a ver porquê? Qual foi o erro? Ele faz um for, tenta com o V igual a 1, ou com V igual a 0, não é? Se o V0 for igual a 9, não é? Ele passa para a instrução seguinte. E a instrução seguinte é acabar com o none. Por isso ele só pode escrever o none depois de ter feito o for todo.
Por isso, este for tem que o return tem que estar debaixo do for. Ok? Aqui. Ok, isso é. Já não nos preocupa. Por isso, se fizerem agora a comparação, se fizerem agora a chamada, já dá o índice 4. É isto, não é? 0, 1, 2, 3, 4. Bom, e se procurarem 1, dá a primeira, logo que ele o encontre, ele executa, por isso neste caso está na posição 1. E o 2? O 2 não existe. Por isso agora sim, agora é que ele não deve retornar coisa nenhuma, não é? E não retorna coisa nenhuma. Se quiserem, P igual a find D. Se eu procurar o 2, opa, os números todos. Se eu procurar o 2, o P não tem lá nada. O none quer dizer que não tem lá nada. Podem querer pôr um none. O none tem esta desvantagem, é que não aparece nada, não é? Porque às vezes põe-se aqui retornar um número qualquer esquisito. Podem retornar uma coisa assim de género. Erro. Ou falta. Podem fazer uma coisa deste género. Só para aparecer qualquer coisa. Dá o erro, aparece o falta, não é? Claro está que isto é desagradável porque isto é uma string, não é um número, e se nós estivermos a fazer contas com números, a situação pode ser complicada. Por isso podem pôr lá um número muito grande, podem retornar um número muito grande, por exemplo, n mais 1, que é um índice que nunca aparece. Muitas vezes, antes de haver índices andar para trás, punha-se menos 1, ou seja, parte do princípio que os valores são de 0 até n mais 1. Só que o menos 1 também pode ser o último, não é? Por isso pode haver aqui alguma ambiguidade, mas muitas vezes o que se faz é mesmo pôr o menos 1. Okay? Põe-se um número e depois, quando se testa, verifica-se se a posição é menos 1. Se a posição for menos 1, quer dizer que ele não encontrou lá o valor. Ok? O 2 não está lá. Bom, o que vos é pedido a seguir é para calcular vamos calcular o índice da capaésima ocorrência. Ou seja, eu não quero saber qual é a primeira, mas quero saber, no caso do L, se eu quiser saber a terceira ocorrência do 1, não é esta, não é esta, é esta. Eu quero obter a terceira ocorrência do 1. Ok? E por isso, para obter a terceira ocorrência do 1, no fundo o que eu tenho que fazer é obter a primeira ocorrência do 1 e continuar a partir daqui a perguntar pela segunda ocorrência do 1 a partir daqui. Este já não conta, não é? Quando eu perguntar a segunda ocorrência do 1, eu posso ir até este valor e digo, ok, já descobri a segunda ocorrência a partir daqui. Ora, a segunda ocorrência a partir daqui é chegar a este e dizer, agora é a próxima ocorrência. Por isso, no fundo, a ocorrência K é sempre a ocorrência K menos 1 a partir da altura em que eu o descubra. Está a ver? E por isso, o que vamos fazer aqui é calcular, primeiro, o índice da primeira, a partir da posição, porque é que eu chamei aqui K? Okay. Calcular o índice da primeira ocorrência de X a partir da posição K. Aqui estava implícita que a primeira posição era 0, não é? Aqui já não é. Por isso, como é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso fazer isto? Agora já não estou interessado no vetor todo, ou na lista toda, mas só estou interessado na lista a partir da posição K.
professor não pode fazer igual ao que fez anteriormente, mas ali quando no ciclo fora, pode meter k, vírgula n. Começa no valor k Ok? e acaba no valor Uma n. hipótese, exato. Uma hipótese é fazer isso, não é? É dizer assim, ok, se eu não estou interessado na posição 0, vou começar na posição, se eu quero começar na posição k, é a partir da posição k que me interessa, não é? Portanto, k, por isso não é 0 que está implícito, mas é k. Ok? Isto é uma sugestão. Outra sugestão a outra hipótese é mais simples, quer dizer, é mais rebuscada, mas que vocês podem ver também, que é, se eu quero obter a posição a partir encontrar a posição a partir do vetor k, da posição k, eu vou obter a primeira posição a partir do vetor que começa na posição k. Ou seja, se eu tiver este vetor L, como é que eu obtenho o vetor? Imagina que eu quero a posição 3. Como é que eu obtenho um vetor que seja igual ao L, mas começa a partir da posição 3? Ou seja, não conto este, 0, 1, 2, quero só este vetor. Como é que eu obtenho isso? L com os parênteses retos, 2 e a seguir 2 pontos. Ok, por isso o que nós temos que fazer é obter um novo vetor que V, que é igual ao L, fazer a mesma coisa que o range, não é? Onde é que ele começa? Se eu quero que comece na posição 3, digo que quero começar na posição 3 até ao fim. Ok? Até ao fim não preciso dizer nada, eu por definição acho que isto chega. Desculpa. Estão a ver? Eu posso ser mais, posso pôr mais coisas, posso pôr, por exemplo, do 3 até ao fim. A última posição é o menos 1, não é? Ah não, mas o menos 1 não serve porque o menos 1 ele já não consideraria o menos 1, que é o último. Ok? O último ele não aparecia, por isso. Quando vocês não querem ir até ao fim, basta dizer que é de um valor qualquer até ao fim, não é? Tal como se vocês quiserem ir do princípio até um valor qualquer, escusam de pôr lá o 0, basta dizer que querem ir todos até ao 5. Ok? Neste caso o V, querem todos até ao 5 já não conta, por isso tem 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, o 5 já não conta, por isso são estes 5 primeiros valores, não é? São os que aparecem aqui. Por isso eu diria que a maneira mais simples de fazer isto não era repetir todo o ciclo, ok? Também podem, isto também vai dar com certeza, mas era simplesmente dizer que find este valor era obter o find do x, mas não do v, mas só o v até a posição, a partir da posição k, não é? Ou seja, v de k até ao fim. E usando a anterior, não é? Então vamos fazer estas duas versões. A versão 1, que é isto, que é esta que está, e a versão 2, que é aquela que vocês sugeriram. Não está a gostar. Falta mostrar este parênteses. Por isso, a maneira mais simples é simplesmente dizer assim, bem, a primeira posição a partir do k é dizer que queremos a primeira posição no array que começa na posição k. A outra é fazer a mesma coisa, só que começamos no i a partir da posição k. Por isso só vamos procurar no vetor todo, mas fazemos o ciclo todo. A desvantagem disto é que estamos a escrever muito código, não é? Este código, isto é mais simples, digamos. E é um bom princípio vocês habituarem-se, sempre que têm funções,
habituarem-se a usar essas funções, para não ter que andar a reescrever código quando o código já lá está. Bom, vamos ver se agora só se isto ainda é verdade. Deixa cá ver, o L é este, não é? Por isso a primeira posição a primeira ocorrência do 1, o vetor L, a partir da posição 0, 1, 2, 3, por exemplo, a partir da posição 3, por acaso está engatado, peço desculpa. Vamos ver a diferença. Vamos fazer a segunda, que é mais, a segunda é mais garantida. Quem aqui dá a posição 6? É ou não é? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Neste caso, não deu? Deixa cá ver só se isto está. O que é este? L. Só se está. L. A partir da posição 3. Certo. Por isso eu devia procurar o valor 0, 1, 2, 3. Porquê que eu não dou 3? Não é find, é return. Vai fazer o return, não é? Return este valor. Por isso, recapitulando, se eu fizer a segunda chamada, dá 6. Se eu fizer a primeira função, dá 3. O que é que falhou aqui? Só encurtou o vetor. Eu encurtei o vetor e se eu quero saber qual era a posição no vetor inicial, Tem de somar mais capa. tenho que somar capa aqui, não é? Tenho que somar as capa posições que roubei. Ok? Ele vai-me dar a posição no vetor encurtado, mas já tenho que lhe somar o capa para bater certo, não é? Aqui já dá. Já agora só para ver se isto bate certo. Este 3 é sempre 3. Vamos pôr aqui na posição 2. Ok? Aqui dá 6. E na posição 2. Por isso, quer com a primeira versão, quer com a segunda versão, deve dar sempre 6. Ok? Estão a ver aqui a reutilização de código, mas tem que ter este cuidado. Tem que ter este pequeno cuidado de comparar, não se esquecerem que tiraram valores e por isso a posição tem que andar um bocadinho para a frente. Não é? Bom, este será a mais interessante, ok? Ver se vocês veem como é que se faz isto. Por isso calcular, por isso aqui não é capa, é enésima ocorrência de x em v. Não, basta isto. Como é que vocês calculam a enésima ocorrência? Eu não vou pôr o K para não haver confusão. Como é que se calcula a enésima ocorrência de x em v? Qual é o algoritmo que vocês sugerem? Podemos fazer um acumulador quando ele chega a um certo valor, faz return do índice em que atingiu esse valor. Basicamente, vocês têm que fazer uma vez, a partir dessa posição fazem segunda vez, terceira vez, até chegar à vez que vocês querem, não é? Por isso, esse acumulador ia dizer quantas vezes é que eu já o descobri, não é? É isso que queria dizer, não é?
Por isso, isto poderia ser qualquer coisa, vamos lá ver se estão de acordo. Vou dizer que o I é igual a 0, ainda não descobri. E agora, while qualquer coisa, eu vou tentar descobrir a partir da posição onde estou, não é? Ou seja, find um ou outro, tanto faz. Vou tentar descobrir a primeira posição P é a primeira posição a partir da altura onde estou, não é? E agora, se ainda não cheguei ao fim, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que dizer que descobri mais um. E vou continuar a procurar a partir de outra posição, não é? Por isso, aqui neste caso, vou tentar procurar o V a partir, o X na posição V a partir da posição 0. Ok? Posição inicial é 0. Depois, a partir da posição 0, vou descobrir o X em V. E obtenho a posição Q. Por isso, o que eu tenho que fazer é dizer que descobri mais um e da próxima vez o meu P vai ser igual ao Q. Por isso vou procurar outra vez. Enquanto não chegar ao fim, vou procurar agora o X na posição V a partir da posição... desculpem. Isto aqui é P. Aqui é P. A partir da posição P, não é? Ou seja, vou acumulando aqui no P o número de vezes que eu já... a posição onde estou. No I vou acumulando o número de vezes que eu já descobri. Ok, por isso começo no princípio. Ainda não descobri nada. Tento descobrir. Se eu descobrir alguma coisa, digo, ok, já descobri mais um. E a partir de agora vou recomeçar a partir desta posição. Aliás, desta posição mais um, porque nessa posição eu não o quero, não é? Eu já o descobri, quero ir para a posição seguinte. A partir da posição seguinte. Ok? Bom, qual é a condição que eu devo garantir aqui? Quando é que eu vou fazer isto? Quando é que vale a pena fazer isto? Há de haver uma altura em que desisto, não é? Enquanto não encontrarmos o X pela enésima vez. Por isso, para já temos que garantir que enquanto o I for menor que o N, não é? O I é o número de vezes que eu já descobri. Enquanto o I for menor que N, eu devo fazer isto, não é? Bom, mas isto é a partir do princípio que ainda tenho elementos para ver, não é? Isto não chega. Imagina que eu cheguei ao fim, já não descobri. Por exemplo, se eu aqui procurar a terceira ocorrência do número 4, não encontro. Então a primeira, a segunda, vou até ao fim e não encontro mais. Não vou continuar a procurar o I menor que N. Isto vai-me sempre descobrindo um disparate, não é? Por isso, o que é que eu tenho que garantir? Também. Tenho que garantir que a posição onde parto tem que estar dentro do vetor. Se a posição de partida não estiver dentro do vetor, não vale a pena continuar, não é? Por isso a minha posição de partida tem que ser menor que o comprimento do vetor L. Não está a gostar disto. Há de ver, aliás.
Estão a ver? Estão a perceber a lógica disto? Por isso eu tenho que procurar. Só vale a pena procurar se o ponto de partida estiver dentro do vetor. Se eu procurar a quarta posição, eu vou chegar ao fim, a terceira posição de quarta, à terceira vez que eu chamar isto não vai dar nada, não é? Já não vale a pena continuar a partir daqui. Por outro lado, só vale a pena continuar enquanto não descobrir o número de vezes que quer descobrir, não é? Ok, está quase. O que é que eu retorno? Quando chegar ao fim, retorno o quê? Se o i for igual ao n, quer dizer que eu descobri o que tinha que descobrir, não era? Return return Q, não é? Ou P. O quê? Pode ser o quê? É aquilo que eu descobri, não é? Se não, o que é que eu retorno? Bem, quer dizer que não encontro, não é? Vamos assumir que, neste caso, isto retorna é menos 1. Vamos lá ver. Dá para entender a lógica ou não? Isto é o número de vezes que já encontramos o i. P é a posição a partir do qual nós vamos procurar. E agora dizemos, enquanto não encontramos ainda o número de vezes que queremos, e a posição de partida estiver dentro do vetor, eu vou procurar, outra vez, vou procurar uma posição, a partir da posição P. Ok? E no fim deste campeonato, o que é que acontece? Bom, se, aqui agora, este tem que ter mais cuidado, não é? Se o Q for menor que a posição, que o comprimento do vetor, se o Q for menor que o comprimento do vetor, acontece isto, descobri mais uma vez e vou tentar procurar a partir dessa posição Q mais 1. Se não, bom, se não há nada a fazer, não encontrei, não é? Return menos 1. Menos 1, enfim. Quando chegar ao fim, penso que neste caso até nem é preciso fazer isto, não é? Se eu conseguir chegar ao fim é porque consegui chegar a uma situação em que descobri o vetor, descobri a posição, não é? Se não descobri a posição, exato, se não descobri a posição, por isso basta-me dizer isto. Aqui neste caso basta retornar a posição Q. Acho eu. Aqui tenho uma mistura de um while com um for, não é? Por isso tem aqui, enquanto valer a pena, eu vou procurar. Se eu, entretanto, não descobrir nada, digo logo que não vale a pena continuar porque não descobri. Se eu conseguir chegar ao fim com i igual a n, para chegar ao fim o i tem que ser igual ao n, ok? Então eu posso retornar, é porque descobri e retorno o quê? Aliás, retorno o p.
Está no P. P é que conta. A ver. Well, é este, não é? Por isso vamos tentar aplicar isto aqui a alguns casos. Se eu quiser procurar a primeira ocorrência em L do 9 ou do 8, qual é a primeira ocorrência do 8 em L? Posição 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ups. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que o professor ali tem de fazer return P-1, porque o professor está a acrescentar 1 ao P. Exato. Tem que... Ou fazer return exato. daqui ou P-1. É que se eu descobrir no quê, não é? Se eu descobrir P igual a Q mais 1, está no quê? Exato. Aqui tem aqui alguns truquezinhos que é preciso ter algum cuidado, ok? Ok? Dá 8. Ou seja, se eu estou a dizer antes, como eu somei, por isso dá 8, que dá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está correto. Ok? E se eu quiser procurar a segunda ocorrência de 8? Ups. Isto é que não dá, bate certo. Okay. Aqui temos que ver a lógica melhor, não é? Se o Q for menor que E, ele vai tentar aqui fazer isto outra vez, não é? E vai tentar procurar a partir da posição 9. Não deve descobrir. Desculpa só. Ups. Procurar. Espera, desculpa, na capa. Não. Procurar. Não é o que essa estupidez? Não, está bem. Uma coisa. Estúpido, agora é menos 1. Eu acho que está certo. Professor, Tá. porque o professor, quando procura, se não encontrar, vai retornar -1. Pois, E o K, como é 9, retornando -1 vai dar 8. pois, por isso isto aqui é que é. Vou pôr aqui um erro mesmo que é para. Aqui estou a fazer confusões com isto, não é? Por isso, se eu não conseguir descobrir, digo que há um erro e acabou, não é? Que é para não dar um número que está engatado.
Se eu procurar a primeira posição do 8 no L, dá 8. Se eu procurar a segunda ocorrência, continua a dar 8. Isto é que eu não devia dar. Eu acho que dá porque quando a pessoa chama a função find QD1, o retorna sempre. Está sempre a É só retornar. retornar isso. Está sempre a retornar um número, não é? Exato. Vamos chamar este com erro. Vou chamar esta com erro, que é melhor. Vamos chamar o KD2. Esta retorna o erro, não é? Mas depois tem que ver se o K for menor. Isto pode dar erro, não é? Por isso, neste caso aqui, se o Q for igual, for diferente de erro, tem aqui. Agora tem que dizer diferente de erro. Então vai chamar uma função, se ele der um erro, ou se quiserem, se o K for igual ao erro, return erro. Mais simples de pensar, else. Vamos ver se isto agora já funciona. Continua a dar 8. Assim já está a funcionar. Por isso, se eu quiser a segunda ocorrência de 8, ele já não me aparece, não é? Já agora, o 4 aparece 3 vezes, por isso, se eu quiser a segunda ocorrência de 4, aparece na posição 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 1 é que aparece 3 vezes, por isso, a segunda ocorrência de 1 está 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está certo? A terceira dá 9, 5, 6, 7, 8, 9, está certo? E a quarta deve dar erro. Ok. Já funciona assim. Ok? Nesta aqui tinha. O problema de pôr os números é que os números depois enganam. Dar um número como uma mensagem de erro pode ser confuso, ok? Ou seja, se calhar isto tudo mudava se eu aqui pusesse erro. Nessa altura aqui tanto faz ser o KD2 como o KD1. Acho eu. Isto é com o KD1, 2, mas agora também pode ser assim. Ups. Muito mais string. Esqueça, isto é mais complicado do que eu estava. O que está a acontecer é que eu estou aqui a somar. Isto é um erro, não é? Isto pode devolver erro de acordo com esta definição. Erro mais o K não funciona, não é? Aqui tinha mesmo que pôr if, find, não sei quantos. Agora só para focar isto como deve ser. Se o find igual a erro, peço desculpa, mas está ok.
Ok, guardar em qualquer dos casos. Quer com o KD1, quer com o KD2. Estava a querer aqui ser esperto, mas enfim, estou aqui a trabalhar um bocado no arame. Por isso, recapitulando, ok? E acho que se calhar vamos ficar por aqui, depois eu deixo fazer uma coisa semelhante. Por isso, descobrir uma vez é fazer aquele ciclo em que, neste caso, se o elemento não existir, ele retorna erro, ok? Ou seja, não retorna nenhuma posição porque não há posição, porque ele não existe no vetor. A primeira ocorrência a partir da posição K, ou fazem a mesma coisa que está aqui, mas em que o I começa na posição K, que é se calhar a maneira mais simples, ou então fazer como eu estava a sugerir, que era tentar procurar na posição, no vetor, mas retirado, digamos, da posição K, a partir da posição K, ok? E das duas uma, ou dá um erro, ou então, aliás, para não ter que fazer esta chamada 2 vezes, ponho x igual, x, não sei, r igual a fine, isto para não repetir isto 2 vezes. Por isso, faço esta chamada e agora das duas uma, se o r for erro, retorno o erro, se não, retorno o r. Ok? Para fazer esta chamada apenas uma vez, senão estava a fazer 2 vezes a chamada. Ou então, por isso, isto é calcular a partir de uma determinada posição. Se eu quiser a enésima ocorrência, só tenho que ir contando o número de vezes que descobri e procurar a partir da posição em que descobri a última vez, não é? E faço a mesma coisa. Se em qualquer altura do campeonato já descobri um erro, quer dizer que já não consegui descobrir, retorno logo o erro. Se não, avanço, tento descobrir na posição seguinte e no final, se conseguir descobrir com I igual a N, quer dizer que posso retornar o valor que descobri. Enfim, desculpa lá, fiz aqui isto um bocadinho a correr, mas espero que tenham, enfim, se não perceberam, depois podem ver na gravação e tentar acertar. As soluções que eu tenho na página são diferentes, por isso eu vou manter, vocês vejam sempre este vídeo. O meu desafio agora é fazer a mesma coisa, mas é começar do fim. Ou seja, calcular o índice da primeira ocorrência de x em v, o índice da primeira ocorrência de x em v a partir do fim. Ou seja, em vez de começarem a conta, se quiserem calcular a primeira ocorrência de 1, será na posição menos 3, ok? Ou na posição depois menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ou na posição menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, ok? São as várias posições que vocês devem obter. Por isso, a primeira, a contar do fim, será a posição menos 3. O índice da enésima da primeira ocorrência a partir de uma determinada posição é a mesma coisa, mas agora tem que ter atenção que andam para trás, ok? Por isso, aqui quando fazem o I range, ok? Vocês têm que começar na última posição, ok? Terão que fazer qualquer coisa do género. Em vez de começar na posição K a contar do fim, ok? Tem que começar, tem que acertar aqui este range para dizer que querem começar na posição K, mas querem ir para trás, ok? Por isso só querem os elementos desde 0 até K. Basicamente é isso que vocês vão ter que dizer e têm que andar para trás. E a mesma coisa depois para a enésima. Por isso deixo-vos resolver isto, ou deixo-vos este desafio, que é fazer os mesmos algoritmos, ou resolver os mesmos problemas, mas agora a contar do fim. Ok? Já agora, tentem também uma situação, se quiserem começar a contar do fim, tentem também uma alternativa que é, pegam no vetor, invertem o vetor, ok? E começam outra vez a partir do princípio e depois invertem o resultado. Ou seja, como é que se faz isso? Lembram-se que existe
um termo chamado reverse, em que vocês invertem este vetor. Ok? Por isso, se quiserem fazer ao contrário, o que vocês podem fazer é primeiro invertem o vetor, depois fazem exatamente o que estavam a fazer, e depois no fim têm que converter o resultado. Okay? Se descobrirem na terceira posição, quer dizer que na realidade é menos 3. Não é? Perceberem isto ou não? Dá para entender esta parte ou não? Dá pressão. Ok? Por isso, das duas uma, ou tentam adaptar estes algoritmos para começar a contar a partir de trás, ou então invertem o vetor, fazem tudo como usam os mesmos algoritmos e depois têm que adaptar o índice para ser complemento até ao final. Ok? Por isso habituem-se a manipular os vetores antes de pensar no algoritmo propriamente dito, pensar se calhar se der uma volta ao vetor consigo resolver o problema. Foi o que fizemos aqui, aliás, não é? Foi quando dissemos que a primeira posição, a partir da posição K, é só manipular o vetor e começar com o vetor na posição K. Bom, deixo-vos aqui este desafio. Acho que já podemos parar aqui, já estamos quase nas 6 horas. Não sei se querem fazer alguma pergunta adicional. Por isso, o vídeo vai ficar na página, não é? Tem as soluções, que são as soluções que estão previstas, que estão já publicadas. Já agora eu vou pôr na página também, na página não, na mesma posição, onde vocês têm qualquer coisa do género MC2, não sei o que, Lab 02Pi. Se puserem à frente do número do lab, puserem o X, vocês obterão o resultado, ok? Por isso, os fecheiros chamam-se MC 2000, MC 2021 underscore lab 02, 03, 04, o que for. Basta pôr um X à frente para obter as soluções que nós estamos a resolver, este resultado, por isso, estas soluções que estive aqui a fazer na aula. Ok? Depois eu mando-vos uma mensagem com essa informação. Ok? Estou aqui a mostrar isto, mas não estou a fazer. Bom, alguma questão que queiram colocar? Não ouço nada, por isso vou partir do princípio que vocês vão pensar no assunto. E então encontramos daqui a uma semana. Ok? Tá? Bom fim de semana. Bem, este vai ser prolongado, mas vocês têm aulas hoje e amanhã, não é? Já amanhã tem aulas de sexta e sábado. Ok. Bem, bom trabalho, de qualquer maneira. Pelo menos segunda-feira sempre não tem que fazer nada. Então, até sexta, então. Sexta.